Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você, que o favor de Deus alcance você e a sua casa de uma maneira toda especial. Este é o programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Hoje é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical e estaremos tratando aqui de um assunto importantíssimo, ética cristã versus sexualidade. Em um tempo em que esse assunto está tão banalizado, nós estaremos aqui fazendo uma abordagem do ponto de vista bíblico, trazendo uma orientação para você que está em casa nos assistindo. Não saia daí, nós vamos ao intervalo e voltamos já já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio Joás e também uma estreante aqui, irmã Cirlei. Bem-vinda, irmã Cirlei, bem-vindo, Joás. Obrigado vocês mais uma vez pela disponibilidade. Nós estaremos falando aqui hoje na lição de número 8, ministrada nesse próximo domingo, dia 20 de maio de 2018. O tema eu já citei aí na abertura, que é ética cristã e sexualidade. O texto áureo, Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. O resumo do assunto de hoje em uma única frase, que é a nossa verdade prática: a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. O texto que baseia o assunto que nós estaremos falando aqui é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 16. Ok? Então vamos lá. Eu disse aqui na abertura do programa, o autor coloca isso aqui na introdução, que é um assunto com uma visão assim, bem distorcida nesse tempo, né? A gente vê aí a banalização do assunto, a ação dentro do assunto aqui de maneira totalmente distorcida e pecaminosa, mas a Bíblia tem pra gente uma orientação, né? O autor coloca que, se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado também nós temos um outro problema, que aí seria um problema, né, cristão. Eu não vou falar que é só das igrejas evangélicas, mas incluindo aí vários outros segmentos dentro do cristianismo, que acaba sendo um tabu, né? E aí, o que a gente fala nisso aí? Joás primeiro. Um tabu no sentido de que o assunto já causa rubores em alguns ainda, né? Mesmo nesses tempos que nós vivemos, né? Alguém ainda fica receoso, envergonhado até de falar a palavra, né? Sexo, a pessoa fica, né? Falou no meio de uma roda, tem gente que vai ficar meio envergonhado, né? E assim, é um assunto que é necessário tratar dele até no âmbito da igreja, porque existem conceitos vários sobre o assunto, sobre a sexualidade, né? Como exercer a sexualidade de forma sadia, né? E a Bíblia tem esses parâmetros para nós, né? Ou seja, se não houver essa instrução, vai ter uma instrução de uma maneira ou de outra, né? Se não houver essa instrução adequada, né, irmã Cilei, vai acontecer que a pessoa vai acabar tendo uma instrução, né? No caso aí, nós estamos vendo aí os adolescentes e tal, e cada vez mais cedo isso presente na vida das crianças, na escola, enfim, vai ter uma instrução incorreta, né? Exatamente. São os extremos, né? Uhum. Ou ela vai ser uma sexualidade de uma forma ilícita, condenada pela palavra, porque aqui, dentro desse assunto, a gente vai ver que a gente vai focar, e o que nós vamos reportar aqui é o olhar bíblico, né? Uhum. É a ética cristã, certo, né? O olhar bíblico. Então, assim, não pode ser um olhar cultural, né? A gente vai ver que a palavra de Deus está acima de qualquer cultura, e esses extremos nocivos. Tanto o extremo que leva isso como algo proibido de ser abordado, né? Como algo também ilícito, né? De uma forma libertina, de uma forma
muito nociva, né, para a vida do ser humano. Sendo levado de qualquer maneira. Exatamente. Né? Então vamos lá. Nós temos aí no primeiro tópico da lição o conceito sobre a perspectiva bíblica, o conceito de sexo e sexualidade. Aí nós vamos voltar aí em origens, né? A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Não é? Aí veja bem que aí aqui é um conceito fora do parâmetro religioso, é um conceito biológico. Não é? Aí aqui de repente já começa a entrar com algum problema com alguém, né? O sexo de um organismo é definido pelas gametas que produzem. As gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. Aí vai discorrendo mais o assunto, aí o autor coloca que a expressão sexo ainda pode ser usada como referência aos órgãos sexuais ou à prática de atividades sexuais. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação e do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. E aí? Já está definido biologicamente, né, o que é, e aqui está dando definição, né, às vezes a gente entende que é só o que define o sexo, a sexualidade, é só o órgão reprodutivo, né, e tal, mas tem gente até que muda isso aí, né, com cirurgia, mas ele vai falar que ele vai mais profundo, ele vai falar de gametas. Quer dizer, você pode mudar o exterior, mas você lá no seu interior você produz óvulo ou espermatozoide. Aí isso vai definir se é macho ou fêmea. Né? Então, aí ele vai falar do exercício da sexualidade, né, quando esses dois vão se unir. Né? Certo. E aí, Marcilei? A sexualidade, né? Ou seja, a prática, né? A prática, o conjunto de ações, como você leu aqui. Isso é uma bênção de Deus. É o que a gente viu aqui na verdade prática. É uma dádiva que Deus deu, porém, para que realmente seja abençoado por Deus, precisa ser dentro das suas normas, né? Das suas regras estabelecidas aqui na palavra. Certo. Né? Aí dentro, aí, por exemplo, a gente falou há pouco ainda aí sobre o tabu, né? Há quem acredita aí que, por exemplo, Deus fez o homem, mas quando chegou na hora de fazer o sexo, Deus deu a liberdade pro diabo ir lá e fazer. Isso é absurdo, né? Não, eu fiz todas as outras partes do corpo aí, e depois, agora diabo você resolve aí com o resto aí. E há também uma linha de pensamento, Adilson, que a gente vê, principalmente entre o povo oriental, né, os judeus mesmo, isso existe ali, essa linha de pensamento em que Deus criou o homem, mas que o sexo só passou o homem só passou a exercer o sexo depois da queda. E isso também é uma inverdade, porque quando Deus os criou e ele olhou e viu que era muito bom o que ele tinha feito, ele já deu a ordem, né, para que eles crescessem e multiplicassem. E só existia uma forma para isso, que é através do sexo, através da prática, né, que a gente chama aqui de sexualidade, que é a prática. Hoje, com o avanço da ciência, aí, alguma coisa, né, pode ser feita de uma maneira diferente, mas a gente exatamente. No começo não era assim, né? Não era. O sexo foi criado por Deus, como nós acabamos de dizer, é o assunto do próximo subtópico. O autor da lição coloca que no ato da criação, Deus fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Aí Gênesis 1 e 27. Qual que é essa diferença? Macho e fêmea os criou. Sendo criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente. As Escrituras ensinam que, ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Gênesis 1 e 31. Aí no finalzinho aí o autor coloca que o pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Exato. E aí? É o que a gente acabou de dizer, né? São as práticas ilícitas. E o antídoto, o remédio para essa prática ilícita é o casamento.
Esse é o parâmetro bíblico, essa é a norma. Então, o pecado não é o ato sexual em si, mas é justamente a perversão desse propósito, né, que a gente tem visto hoje nessa pós-modernidade, né? Tudo tão liberal, né, como você citou aí agora há pouco a questão das crianças que estão sendo incentivadas a uma vida ativa sexualmente cada vez mais cedo, e isso é tão prejudicial, tão nocivo para a sociedade como um todo, né? Não só na questão cristã, mas como um todo, como a gente já ouviu aqui no início. E aí, Joás? Esse exercício da sexualidade fora dos parâmetros que Deus estabeleceu é muito prejudicial para nós mesmos, não é? Porque quando você se rebela contra um propósito da criação de Deus, qualquer que seja ele, você está se rebelando contra o próprio Deus. Você está dizendo que o que Deus disse que era muito bom, você está dizendo que não é tão bom assim, que tem um jeito melhor de fazer. Né? E a gente vê na prática os efeitos maléficos disso. Né? Um exercício depravado, né? Desvirtuado do seu propósito, depravado, né? Daquilo que Deus criou, da sexualidade, ele vai trazer males incontáveis, né? Por causa disso, existe abuso de menores, né? Exploração sexual de menores, né? Existe exploração sexual até de gente adulta, né? Gente que é vendido para um outro país, então, acha que vai fazer um trabalho, né? Acha que chega lá e é explorado sexualmente, né? E vem o estupro, vem uma série de coisas, né? Que só vai prejudicar, né? A pessoa passa por traumas que leva para a vida toda e é só prejuízo, né? Porque não vive o que Deus colocou para... Certo. Agora, a gente vê que com essa questão da mídia, isso acabou assim se tornando mais popular, né? Essa questão aí de levar a sexualidade como algo assim libertino, né? Quem não tinha acesso a esse tipo de libertinagem acaba tendo pelos meios diversos de comunicação e por aí vai. Mas a gente vê que essa questão da imoralidade envolvendo a sexualidade, ou a sexualidade sendo envolvida com a imoralidade, não é algo novo. Quando você examina a própria história bíblica, você vê, né, templos antigos, por exemplo, onde eram colocados lá, né, prostitutas sexuais e por aí vai, a adoração a deuses que era a partir então de uma vida sexual ou de um relacionamento, seria melhor, de um relacionamento sexual libertino, enfim. Então você vê que desde o princípio, com a entrada do pecado, é que houve então essa desvirtuação então do propósito, né? Desvirtuou-se o propósito, né? E aí, para nós fecharmos aqui, a sexualidade é criação divina, como nós já falamos, que a gente mata aí com poucos segundos aí que a gente tem, ô Joás. Criação divina, né? Vai fechar em tudo que ele já está falando aí nos outros dois tópicos, né? E é algo muito bom, como o próprio Deus disse que era, né? E assim, desvirtuar só vai trazer prejuízo. É um resumo de tudo que a gente está falando, né, até agora. Certo. Aí, Silei, para a gente fechar aqui então com você, portanto, não é correto demonizar, então é o que eu extrairia aí desse texto. Deixo contigo aí. Eu também até assinalei aqui, achei muito interessante isso. Demonizar o desejo e a satisfação sexual, né? Então, assim como o sexo e a sexualidade também não é má e nem pecaminosa. E é o que a gente já falou, né? O pecado está na depravação e não no ato, né? Certo. Nós vamos dar uma pausa no programa novo. Eu vou descer para um intervalo rapidinho, dá tempo para você tomar uma água aí e a gente continua esse assunto já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, o propósito do sexo segundo as Escrituras. Nós falamos tanto aí no bloco anterior, que fora dos parâmetros, aí a coisa se complica, mas aí então nós precisamos citar aí os parâmetros. Né? Primeiro parâmetro para o propósito do sexo, eu vou citar aqui todos aqui para
quem estiver nos assistindo aqui, já de cara, não se assustar com a gente, e aí a gente vai discriminar todos eles, né? Primeiro parâmetro para o sexo, segundo as Escrituras, é a multiplicação da espécie humana. O segundo, a satisfação e o prazer conjugal. E o terceiro ainda, parâmetro que a Bíblia nos aponta, que é um uso correto, então, do corpo para a vida sexual. O primeiro, multiplicação da espécie humana. O autor coloca aí que a finalidade primordial é essa, né, a procriação. Cita aí o pensamento aí, né, do texto, né, tal qual o Criador ordena a procriação dos animais, também ordenou a procriação do ser humano a partir aí do sexo. Também ordenou a reprodução do gênero humano. Nesse ato, Deus concedeu ao ser humano os meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade, que também Noé recebeu essa mesma ordenança em Gênesis 9:1, quando Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Joás. Eu já ouvi um discurso de que esse frutificai lá de Gênesis, lá no caso de Adão, tinha a ver com plantio mesmo, com, né? Para ser agricultor. Tinha a ver com agricultura, mas encher a terra de flor, de árvore, não é isso que Deus estava falando, né? Você vê, por exemplo, as palavras, tanto nos originais bíblicos, né, nos idiomas originais da Bíblia, quanto no nosso idioma, por exemplo, a palavra sêmen, é da onde a mesma raiz que vem a palavra semente. Né? Aí tem mesmo esse sentido de frutificar, esse sentido, né? Então Deus estava falando para encher a terra de gente, de mais gente. Mas aí as plantas lá não dependiam da ação de Adão para frutificar, para florescer, não. Não, elas porque a ordem foi dada. A natureza ele, mesmo já espalha a semente. Exatamente. Estava falando da semente de Adão. Né? E aí, irmã Cirlei? E é interessante também que quando no início você leu aqui a finalidade primordial. Eu achei interessante essa palavra colocada aqui, Adilson, porque não é a única, mas é a primordial, ou seja, é a primeira, né? Porque isso era ensinado, né, e cobrado, como se fosse que única, o sexo, né, e a sexualidade seria apenas e unicamente para a reprodução, né? Mas não, aqui diz primordial e não a única, porque a gente, como você já citou aqui, existem outros propósitos quando Deus criou, né? E é muito interessante quando o Joás coloca aqui a questão de a ordem dada, né, para multiplicar, encher a terra, porque os desígnios de Deus precisavam de continuar, se cumprir. O próximo, então, já que não é primordial só a procriação, ou irmã Cirlei, o próximo é a satisfação e o prazer conjugal. Aí você já citou aí que por muito tempo ensinou-se que a procriação era o único propósito, não é, da relação sexual. Aí o autor cita aqui o Concílio de Trento, 1545 a 1563 da nossa era. Nesse concílio, então, ensinou que a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu a relação sexual aos domingos, nos dias santos e também na quaresma, no jejum quaresmal, ou seja, na quaresma. Não obstante, a Bíblia também se refere ao ato como algo prazeroso e satisfatório entre marido e mulher. Eu achei isso aqui fantástico, né? Fantástica a informação. Isso, porque aqui, nessa questão sexual, envolve emoções, né? Carinho, o prazer de ambos. Esse é o propósito de Deus. E se você me permite, Adilson, aqui no versículo 5 da leitura que você fez aí no início, 1 Coríntios 7:5, diz aqui: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Então a gente vê aqui, né, não só na reprodução, não só para multiplicar a espécie, mas também, né, para um completar o outro e serem felizes juntos através do sexo. Né? E é preciso que haja essa descoberta e orientação também, né, Exato. gente? Quem está em casa nos assistindo aí, tem muita gente que vive um casamento infeliz por falta de realização dentro dessa área. Exatamente. Não é? E aí vive um martírio eterno disso aí, não é? Pela falta de instrução, busca orientação. Não é? Eu, particularmente,
eu sou contra determinados tipos de palestras que são feitas aí para casais dentro dessa área, que parece mais um filme erótico narrado por um pastor. Eu, particularmente, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu não gosto. Quem quer fazer, que seja problema dele. Há princípios bíblicos a serem observados de uma forma muito responsável. Exatamente. Né? Você deve fazer e com responsabilidade. Busca orientação no médico, com alguém que vai te orientar do ponto de vista espiritual. E, Joás, eu vou deixar você para o terceiro aí, que o nosso tempo no bloco aqui correu muito, para o uso correto do corpo, onde o texto bíblico vai nos dar aí muitas instruções, que os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Aí 1 Coríntios 6,15, é templo do Espírito. As Escrituras proíbem as práticas sexuais ilícitas, né? 1 Coríntios 6,16, são condenados, entre outras, relações incestuosas, coito com animal, o adultério, a homossexualidade, na carta, né, capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. O corpo não pode servir à promiscuidade e tal. E aí? As ciências humanas vão dizer que, principalmente a filosofia, né, que o homem é um ser desejante, que é um ser relacional. A sociologia, a filosofia vão dizer isso. Então, o meu corpo, ele tem necessidades e desejos que devem ser supridos. Se eu tenho sede, eu tenho que beber água. Então, como que Deus fez para que eu pudesse suprir os desejos sexuais que Ele mesmo colocou em mim? O casamento. Então, isso também é um dos propósitos, né, desses que nós estamos falando. Cumprir, satisfazer os desejos, né? Certo. Não fora do casamento, no casamento. Tá certo. Nós vamos dar uma pausa, a última do programa, e a gente volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer, para nós fecharmos aqui o assunto sobre ética cristã e sexualidade. O terceiro tópico da nossa lição, casamento como limite ético para o sexo, foi o assunto que você terminou falando aí, Joás, no bloco anterior. E aí isso aí vai prevenir duas coisas. Aliás, ele vai colocar aqui a prevenção contra a fornicação e vai colocar que o casamento, né, e o leito sem mácula. O que a gente destaca aí nesse contra a fornicação? O que é a fornicação primeiro, né? Que seria a ideia aí, porque não é uma palavra muito usual no dia a dia. A relação sexual entre pessoas solteiras, né? Que não vivem o casamento. Nem pensa nisso, né? Especificamente solteiros, né? Solteiro. Porque se um dos dois for casado, aí já passa a ser outro nome. Se tiver um solteiro um solteiro e um casado, aí já não é fornicação, né? É adultério. Certo. Aí o comentário coloca aqui o casamento como limite ético para prevenir, então, isso aí. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui, então, é que, por exemplo, tem um casal de namorado que quer ter uma vida sexual ativa, casa, então. É isso aí que ele está dizendo. E ele vai dizer isso aqui no texto que nós lemos na abertura, né? Se não pode, verso 9, 1 Coríntios 7, verso 9, se não podem conter-se, casem-se. Né? Porque é melhor casado que abrasar-se. Né? O namoro, o negócio, o bicho tá pegando, casa. O bicho tá pegando, aí foi uma palavra extraordinária. Corre casa, né? Ou corre, ou casa. Ou corre, né? Vai um para cada canto, né? Eu tive um pastor que falava que é melhor casado que abraçar. Ele deu errado o texto. E aí, irmã Cirlei? Esse sexo pré-matrimonial, que é a fornicação, é a prática das mais comuns que a gente vê hoje, né, entre jovens, entre pessoas, né, porque, inclusive, tem um pregador, né, ele teve uma teoria muito interessante de falar disso, a questão de maturidade dos jovens, muito relacionada à vida sexual, que você vê hoje, né, Adilson, quanto mais informação e acesso à informação como a gente tem hoje, nós vemos aí os jovens protelando cada vez mais um casamento, deixando para cada vez mais tarde, né? Hoje em dia, eles estão pensando em casar depois dos 30,
Por quê? Porque aquilo que eles têm necessidade já está sendo suprido. Né? O seu organismo pede, como o Joás diz, algo comum, como a comida, a bebida, assim também os desejos sexuais precisam ser satisfeitos. Então, eles não estão... Como já estão sendo atendidos. Exato, isso, já né? estão sendo atendidos, então eles protelam isso cada vez mais, né? Iniciando aí uma fase não aceita pela palavra de Deus, porque além dela ser proibida, né, condenada, ela também fere, né, os princípios de Deus, né? Para finalizarmos aí, o casamento e o leito sem máculas, as Escrituras nos ensinam que o casamento é digno de honra, não é? Nos escritos de Paulo, ele falou que a gente vai detectar aí um falso mestre a partir do momento que ele desmerecer um casamento, né? Ou uma seita, né? É um tempo aí que se tornou algo assim pejorativo, né? A questão do casamento, né? Parece que é um negócio de outro mundo, né? E que a união conjugal deve ser respeitada por todos. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. E aí, Hebreus 13:4, quem o desonrar não escapará do juízo divino. Para fechar aí, Joás. Uma coisa que acontece até no meio religioso, às vezes, né, eu convivo eu tenho amigos católicos, muitos amigos da nossa denominação e de outras também, e às vezes a gente percebe piadinhas com o casamento, né? Alguém fala que vai casar, aí já a roda já vai toda para cima dele. Que é isso? Doideira que você vai fazer? E não sei, coisas do tipo assim, né? Você entende, né? Brincadeiras, piadinhas e coisas. Isso eu entendo que é uma desonra a algo tão sublime que Deus presenteou à humanidade, né? O casamento é um presente de Deus, né? Certo. Duas pessoas que vão conviver, vão se tornar uma só, vão se tornar cada vez mais parecidas uma com a outra, uma vai melhorar a outra enquanto convivem, e é uma coisa fantástica o casamento. Aí você fazer esse tipo de coisa, né? É desmerecer, né? Irmã Cilei, para fechar contigo. Eu acho interessante a questão aqui abordada na lição, Adilson, sobre o leito sem mácula, né? Que aqui no último tópico aqui está falando. E essa desonra, né, que a gente está falando, comentando aqui agora no final aqui com o Joás, ele fala aqui, o leito sem mácula. Tem gente que interpreta isso de uma forma completamente equivocada, né? Mas aqui está falando justamente da infidelidade. Ou seja, que não haja mancha, que não haja nada que surge, né? Essa instituição, né, que foi criada por Deus como algo assim, como bênção para a vida de um casal, de um homem, de uma mulher, algo abençoado por ele, e que isso seja então tido com honra, com respeito, com dignidade e com fidelidade acima de tudo. Certo. Tá certo, Joás, obrigado. Cilei, obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Você de casa, nossa gratidão. A gente encerra o programa aqui agradecendo você por ter nos acompanhado. Deus te abençoe. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.